mesmo. O pastor entrou em contato conosco, aqui deixando a explicação para o pessoal que está assistindo. Hoje ele está terminando a semana de... Amanhã termina, né? Mas é a última noite da semana de mordomia que ele está realizando na igreja do Valo Velho. E aí, de início, eu falei, pastor, não tem problema, a gente fica sem fazer. Ele falou, não, eu vou convidar uma pessoa que vai ser ponta firme. Aí logo depois ele mandou mensagem e falou, a Camila vai estar com vocês aí à noite, dirigindo, e com certeza a Camila vai precisar de toda a nossa ajuda, de nossa participação, como temos feito, né, Camila? Todas as noites, não é mesmo? Sim. Que Sim. Deus nos abençoe, que possamos alcançar aí, mais uma vez, entendimento de mais esses 2 capítulos maravilhosos que estudamos durante essa semana, né? Camila, as palavras são suas agora. Escolha alguém para fazer oração. Eu agradeço a irmã aí, os irmãos também. Feliz sábado a todos, né? Graças a Deus chegou as horas sagradas do Santo Sábado, e é um privilégio a gente poder ter uma classe assim, a gente poder, né, já começar o sábado estudando, falando ali pontos realmente que são relevantes. Eu nem sempre estou conseguindo estar com vocês todas as noites, né? Algumas eu consigo, outras eu não consigo, mas com certeza quando precisarem de mim, eu vou estar disponível, né? A gente junto, a gente aprende. E então vamos escolher aqui algum irmão para fazer a oração. Alguém gostaria de orar? Algum irmão gostaria de orar, de se sentir? Ou até mesmo, é que assim, eu não conheço aqui, eu conheço bastante irmãos ali do Itoche, do Sinira, mas vocês eu ainda não conheci pessoalmente. Então, assim, se alguém quiser estar fazendo a oração nesse momento, a gente fica muito agradecido. Eu oro. Obrigada, irmão. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos pela semana, agradecemos por sua misericórdia e proteção também. Agradecemos por essa noite e o privilégio de mais uma sexta-feira de estudarmos a tua palavra e colocarmos em prática também. Nos dê sabedoria também a Camila, que estará nos dirigindo, e que possamos ter um bom estudo, Pai querido, conforme sua vontade. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmão. Então, essa semana, estudamos os capítulos 12 e 13, né, desse livro História da Redenção. Isso. Esses capítulos 12 e 13, eles são os capítulos assim que mexeram muito comigo, e já tem um tempo que eu tenho até estudado a respeito desses temas, porque quem aqui nunca ouviu a respeito do período da angústia de Jacó, né? Então, assim, são assuntos interessantes que a gente muitas vezes nos dá a curiosidade de falar, peraí, o que vai ser esse tempo? Então, relembrar a história de Jacó é muito importante para nós hoje, porque a gente sabe que a história vai se repetir, né? Então, você fala assim, nossa, isso aí, peraí, eu preciso rever essas histórias, eu preciso rever qual vai ser minha posição para o tempo que virá. Então, assim, é muito bom a gente poder ver o que já aconteceu na história e se preparar para as coisas que estão por vir. Então, nesse primeiro capítulo aqui, Esaú e Jacó, nós vimos ali a respeito... Eu coloquei algumas palavras-chave, tá? Então, a gente começa aqui pela página 63, e ali eu destaquei 3 pontos principais que eu vi a respeito desse primeiro conteúdo. Ali veio falando assim que Deus, ele conhecia Deus conhecia desde o princípio o fim, né? O que seria a vida de Jacó e de Esaú. Nesse primeiro ponto aqui, eu já anotei, vocês vão comentando, como já estão fazendo aí todas as noites, tá, pessoal? Eu dou aqui o início de partida, mas a gente vai trocando as ideias juntos, tá? Então, assim, nesse primeiro ponto aqui, eu lendo assim, o que o livro nos trouxe, falando que Deus já conhecia o que aconteceria, né? Qual seria o caráter de Esaú, qual seria o caráter de Jacó, eu já vejo ali um atributo de Deus, a onisciência. Porque Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer, né? A Bíblia nos aponta as coisas que vão acontecer. Então, assim, nós temos um Deus soberano, supremo,
que está no controle desse mundo, e não há dúvidas disso. Não, então, isso é um atributo de Deus que tem que nos trazer confiança. Fala assim, olha, eu estou tendo um pai de amor que está cuidando de mim nesse mundo. Todas essas coisas que estão acontecendo estão sob o controle de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. E aí, quando a gente vê esse atributo maravilhoso de Deus, a onisciência dele, muitas pessoas confundem com a predestinação, né? É como se falasse assim, olha, Deus escolhe uns para abençoar e outros para amaldiçoar. Não sei aqui quantos já ouviram essa expressão. Vocês já ouviram alguém que acredita nisso? Uhum. Então, uma certa vez eu estava no trabalho com uma colega, isso é um encontro de conversa no banheiro, né? E aí ali, ó, eu nem lembro mas a gente sempre comentava assim, alguma coisa a respeito da igreja, ela era de outra denominação, e ela estava falando ali a respeito dessa questão, que eles acreditavam piamente na questão que Deus escolhia algumas pessoas para salvar e outras para amaldiçoar, para a perdição. Só que a gente vê que não é isso. Onisciência é muito diferente, né, de predestinação. Deus, ele conhece a história, mas ele nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos que caminho que nós vamos percorrer. Claro que os sonhos de Deus são bem melhores do que os nossos próprios sonhos para nós mesmos. Só que Deus, ele conhece todas as coisas, então assim, ele salvou, ele nos deu o livre-arbítrio e morreu por todos nós. Ele não morreu só por uma classe. Quando Cristo vem à Terra, ele morre por toda a humanidade. E a partir da morte de Cristo, todos têm acesso a uma vida eterna com Deus. Então, essa primeira parte já me encanta, porque mostra que esse atributo divino de Deus. E a questão ali, nós sabemos também outro ponto importante, foi a questão da primogenitura. Porque a partir do momento que Rebeca, ela sabe que teria um filho, o anjo já revela, né, que o mais velho serviria o mais novo. Pode falar, irmã. Tami, só um... Não, tirei. Só ainda no primeiro ponto que você estava falando, né? Às vezes nós pensamos, como você falou, né? Porque alguns são abençoados e outros não são abençoados. A gente só tem que entender um detalhe, que não tem nada a ver, óbvio, com predestinação. Sim. Nosso Deus, ele tem desejo bom para todos nós, né? Exatamente. O sonho dele é bom para todos nós. A vontade dele de abençoar é para todos nós. Só que a nossa escolha que atrapalha o caminho, né? E é o que a gente vê claramente aqui nessa história. Eu não vou dar spoiler, porque eu vou deixar você conduzir, mas é bem exatamente isso, porque Deus, ele tinha um plano, mas um ser humano entrou no meio do caminho e achou que o jeito dela pensar seria o melhor, né? Eu vou fazer do meu jeito, porque vai ser melhor, da minha forma vai ser melhor. E isso é o que a gente tem que tomar cuidado, porque os planos de Deus, eles são ótimos para nós, mas nós é que tomamos os caminhos errados e queremos fazer as coisas do nosso jeito. E por conta disso, é que acaba dando algumas coisas erradas no caminho. Aí dá a impressão de que não fomos abençoados como deveríamos, ou como gostaríamos que fôssemos, né, abençoados. Enfim. Então, você ficou sem imagem. Não sei se você bateu a mão aí. Não, é que isso que você me falou, nessa semana eu estava vendo umas citações do Michelson Borges. Você está sem imagem, Camila, você não está aparecendo. Tá bom, eu acredito que é porque eu fui aqui na minha galeria para pegar uma citação, mas já minha câmera volta. Tá. Só que isso que você me falou agora me fez lembrar de algo que eu vi nessa semana. Eu tirei um print aqui no meu celular e aí falava assim, né, ó, Deus escreve certo por linhas certas, mas nós insistimos em entortá-las. Ou enxergar torto, né? Verdade. Em sua misericórdia, quando nos arrependemos e clamamos por orientação, ele trabalha para endireitar o caminho. Então, isso que você falou me fez lembrar dessa citação que eu vi, eu tirei um print que eu achei interessante. Então, assim, Deus escreve certos por linhas certas. Isso. Quem se entortar somos nós mesmos, né? Nossa rebeldia, né? Muitas vezes nós não queremos obedecer à vontade de Deus. Nós vamos ver aqui o que essa questão de não obedecer e nem esperar a vontade de Deus, o que ocasionou também, né? Então a gente vai ver aí mais para frente o que aconteceu aí com Rebeca, com Jacó, por não esperarem, né, a promessa de Deus se cumprirem na vida deles. E outra questão aqui também que eu achei interessante foi a respeito de falar que quando Rebeca teria, né, os dois meninos, o mais velho serviria o mais novo, e a gente sabe
que quem era o primogênito tinha vantagens, tinha benefícios, né? E vocês sabem me dizer que benefícios que um primogênito ele teria naquela época? Participação de todo mundo aí. Eu quero ouvir o pessoal. Isso, vamos aguardar aí o pessoal responder. Ele receberia, boa noite, feliz sábado. Boa noite. Então, ele receberia, né, a bênção e a herança, assim, a herança da bênção do pai, né, quando o pai estava para morrer. E foi essa bênção que Jacó se apoderou de Esaú. Mas só lembrando que quando a Rebeca estava grávida, Deus já tinha revelado que dentro do ventre dela iria nascer duas nações. Já estava determinado por Deus, não predestinado, determinado, que seria duas nações. Porque Esaú representaria os ímpios e Jacó representaria os justos. Só que o que acontece? O que acontece é que Rebeca quis antecipar, colocar a mão onde não deveria, que Deus, que é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos agir à frente, achando que nós podemos resolver, mas não é, no tempo de Deus. Deus ia fazer com que Jacó fosse abençoado da maneira dele, não da maneira que Rebeca tramou, enganando Isaac e enganando Jacó. E depois o que acontece? Quando a gente faz isso, as consequências vêm muito graves. E quando as consequências vêm, ela não atinge só a gente, ela atinge um todo. E foi o que aconteceu, né? Então, já tinha sido, como é que fala? Deus já tinha profetizado, né? Já tinha profetizado que quando ela orou, vinha duas nações dentro do ventre dela. Sim. Né? E aí exatamente isso. Assim, o primogênito, então, ele tinha, né, essa responsabilidade. Ele tinha ali, quando, né, seu pai vinha a falecer, ele tinha que cuidar de toda a família, né? Tinha que ser uma pessoa digna, responsável para assumir aquele cargo. De falar desse negócio. Você citou aí, já deu um spoiler a mais algumas coisas, mas não tem problema que a gente está aqui para todo mundo conversar mesmo. Assim, é muito interessante isso que você falou também, porque, assim, Deus falou assim, olha, eu tenho um plano para a vida da Eunice. O Senhor tem um plano. Só que muitas vezes, por nós não ouvirmos a voz de Deus e nem sermos totalmente, por nós também não permitirmos a atuação do Espírito Santo para nos conduzir, a gente não permite que os planos de Deus se cumpram em nós. Mas, assim, uma coisa tem que estar certa na nossa cabeça. Os planos de Deus vão se cumprir, você fazendo parte ou não. Então, assim, Deus vai levantar outras pessoas, né? Mas como Deus já conhece a história e sabe quem iria ali ter uma posição, quem teria outra, isso já tinha sido ali revelado também para Rebeca, tá? Mas, assim, eu acho também bem importante isso, porque, assim, as coisas de Deus vão acontecer, né? Independentemente se a gente... É um privilégio para nós fazermos parte, porque Deus nos convida, né? Deus fala, olha, vocês todos têm que anunciar a minha mensagem, o meu evangelho, todos nós somos convidados, todos nós temos um chamado. Cabe a nós aceitá-lo ou não, né? E com relação à primogenitura, aqui 2 pontos muito fortes devido ao nosso tempo. A gente sabe que então que ele tinha essa responsabilidade por cuidar de toda a família, e ele também tinha ali uma maior parte na porção da herança, né? A gente vê isso lá em Deuteronômio 21:17. A gente sabe ali que o primogênito tinha muitas vantagens e muitos benefícios. Eu não sei aqui hoje quantos têm filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu sou filha. E eu lembro quando estávamos eu e meus irmãos morando com a minha mãe, e aí sempre falava assim, né? Quando o mais velho, ele queria sair, né? Ou fazer alguma outra coisa. Aí, mas por que ele pode e eu não? Não sei aqui quantos já ouviram isso, né? Mas por que meu irmão pode? Aí o pai falava, porque ele é mais velho que você. Não sei aqui quantos já ouviram isso, né? É uma realidade em muitas famílias hoje. Então, assim, a gente vê que realmente, por ser o irmão mais velho, você acaba tendo privilégios que talvez o menor não teria.
E até hoje, né? É o mais velho que recebe a herança do pai ou que fica com as coisas da família, não é? Então, Uhum. assim, querendo ou não, até hoje, meio deturpada a situação, mas até hoje ainda tem, Ainda tem essa ainda é cultura, né? abençoado, né? Tem uma bênção diferente, querendo ou não. Sim. E aí também entra outra questão muito importante desse capítulo aqui que eu pontuei, que é a questão da preferência, né, papais e mamães. Quem é papai e mamãe aí que o diga, né? A questão da bendita preferência. Então, vamos lá. Quem que Isaac preferia? O Esaú, Por quê? porque ele era caçador, trazia as coisas que ele gostava, ficava perto dele, fazia, era o filhinho mais próximo, né? Isso. E o livro vai nos dar a característica, a irmã White nos fala que ele era ousado e corajoso. Então, Uhum. são duas características que realmente, assim, para um pai, né, então, acredito que impressiona bastante. E ali, quem que era o outro preferido? De Jacó, Rebeca. era Jacó. Por quê? Jacó, eu acho que toda mãe, eu tô falando assim mais ou menos de mim, né? As mães, elas preferem mais os filhos meigos, mais dócil. E Jacó, ela tinha esse perfil, né, Milinha? Uhum. Eu ia Né? falar isso. Ajudava ela na cozinha, né? Ajudava Uhum. ela, era mais Poder, companheiro dela. Então, as mães, uhum. por ela ter esse instinto materno, assim, ela via no Jacó esses pontos, né? Assim, mais doce nele. Ele gostava de cozinhar, de ajudar ela. Então, ela gostava mais dele. O Isaac gostava da ousadia do Isaú, né? Ele não tinha medo, ia para a mata caçar e trazia as caças. Então, a mãe realmente tem sempre o preferidinho, né, Milinha? Pois Ninguém nos é. discute. E eu acabei falando assim, então, os caçulas, né? Eles geralmente têm esse perfil. Né? Caçulinha, Aqui, ó, os Jacó era caçulinhos. caçulinha, né? Que Jacó era caçulinha. Então, assim, realmente, esse temperamento de Jacó, ele poderia ser uma pessoa que ouvisse a mãe dele, que estava ali sempre a mãe dele falando. E a gente vê que, assim, Rebeca, ela ouviu isso do anjo, ela passou isso também para Jacó, né? Porque ali, o que, que vai acontecer? Ali nesse episódio, a irmã White nos fala que, assim, Jacó, sabendo que o mais velho serviria o mais novo, ele começa a se preocupar com o quê? Com essa profecia. Fala, ué, quando que isso vai acontecer? Né? Quando que isso vai acontecer? Porque eu estou vendo meu irmão ali com as bênçãos ainda da primogenitura, meu pai ali realmente pertinho dele, tudo aquilo acontecendo, e ele sabendo disso, porque Rebeca com certeza já cresceu ali colocando isso na mente dele, né? Ele já estava ali ficando preocupado. Pode falar, irmã. Ô, Cami, e sem esquecer de que Esaú não se importava com as coisas que estavam acontecendo dentro de casa. Ele não era administrador, o negócio dele era ficar fora, era curtir as aventuras, ir lá caçar, não sei o quê, vinha em casa, comia e saía, pronto. Agora, ela via assim, meu, Jacó, ele consegue ver, ele tá vendo a situação. Então, aí a gente coloca, assim, dentro da nossa vida hoje, né? Qual é o filho que vê a situação financeira, que está participando? Esse é o filho que vai dar certo, né? Mais ou menos assim que a gente pensa, né? Esse é o Sim. filho que vai dar certo. E às vezes nem é, né? Às vezes, hoje, nos nossos dias, às vezes nem é o filho que vai dar certo. Não é porque ele estava ali, porque ele estava acompanhando que vai ser o filho que vai dar certo. Às vezes o outro vai despertar. E Deus, se ela esperasse em Deus para ela ver, ela teria visto que o negócio ia ser diferente, né? Deus ia Sim. fazer a coisa acontecer do jeito certo, sem que ela precisasse colocar a mão para adiantar o negócio, né? E talvez se ela também não tivesse ali revelado, né? A gente pode imaginar que se ela não tivesse revelado ali para Jacó isso, talvez também não teria crescido essa questão, Isso mesmo, isso esse dentro desejo, dele, né? né? Uhum, Isso. Então, assim, a gente vê, assim, é uma responsabilidade dos pais, né? Então, uhum. assim, é algo de extremamente importância, porque pais formam caráteres, né? E assim, o caráter de seus filhos estão assim nas suas mãos. Claro que assim, a gente sabe que também os filhos eles têm o livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões, mas a influência de um pai e de uma mãe dentro do lar, ela é algo totalmente significativo para a formação do caráter.
Então, ali a gente vendo essa situação, ele sabendo disso, ele quis se antecipar, tendo, né, uma imaturidade, ainda não sabendo lidar muito com a situação por ser jovem, ele queria, de alguma forma, fazer com que isso realmente acontecesse. E a gente viu que uma brecha surgiu, né? E que brecha que foi essa que surgiu aí na história? Foi quando ele chegou, né? Cansado. Ele chegou cansado, faminto. Ele falou: é agora que eu vou dar o bote. E aí ele pegou e fez lá o que a mãe falou, né? Ele vendeu, ele comprou do irmão a primogenitura por um prato de lentilha, né? Então ele se aproveitou ali da fragilidade, do cansaço. É assim que o inimigo faz. Ele muitas vezes essas lições vêm para a gente, ele age ali na sutileza. Ele vê você que você está exausto, não está buscando, não está lendo a palavra de Deus, está fragilizado, passou por alguma questão ali emocional muito grande, o inimigo ele vem, ele arma ali a teia, quando a gente pensa que não, ó, e foi isso que aconteceu com Isaú. A gente sabe que foi isso, mas que ele também tinha um ponto ali que deixou Rebeca também muito triste, porque ele casou com mulheres que não eram, como é que fala? Eram mulheres idólatras, que adoravam outros deuses. Isso também deixou ela muito triste, as noras não gostavam dela. Então, né, teve toda ali uma somatória de acontecimentos que levaram também a isso, né? Claro que a gente não, hoje em dia a gente fala, a gente não pode fazer justiça com nossas próprias mãos, nem querer antecipar as coisas que Deus, que o ser humano não é capaz de fazer, que só Deus é capaz de fazer. Então nós temos que esperar realmente de Deus e não querer dar aquele jeitinho, né? Que foi o que realmente aconteceu, de Jacó enganar o irmão, né? Dessa maneira. E assim, gente, nesse ponto aqui, eu fiquei muito pensativa, né? Quando Jacó ele aproveita ali para tirar a vantagem de Esaú para si. E eu me fiz a seguinte pergunta. Eu acredito que assim nós temos que refletir, né? Qual a intenção com que fazemos as coisas? Com que intenção, às vezes, você almeja ter alguma coisa? Né? E aí eu sempre pergunto assim para Deus, Senhor, a única pessoa que consegue conhecer o nosso interior e saber com que intenção nós muitas vezes perguntamos ou queremos algumas coisas é o próprio Deus. E essa questão de intenção aqui, eu sempre pedi para Deus muito assim, eu falo, Senhor, me ajuda, Senhor, a perceber, às vezes, a intenção das pessoas, por mais difícil que seja. Porque eu lembro que quando Neemias ele estava ali sendo perseguido, estava ali na reconstrução do muro, teve uma pessoa da própria comunidade cristã que tinha chegado nele e falado, olha, se esconde hoje ali no templo, se esconde no templo, porque senão vão te matar. E ele sabia, quando aquela pessoa veio falar com ele, que aquilo ali não era de Deus. E eu falei assim, para a gente realmente entender. Exatamente. Neemias e Esdras, e quando eles estavam ali, pessoas, porque assim, eles não estavam aceitando a ajuda ali das pessoas idólatras, dos povos vizinhos em volta, eles estavam somente entre eles, mas mesmo assim, somente entre eles haviam pessoas que tinham se corrompido e que estavam ali tentando amedrontá-lo, falando, olha, eles vão vir te pegar, e ele não caiu nessa tentação. Armando, e eu falo assim, cilada, né? Queria armar cilada, porque como ele não era sacerdote, ele não podia entrar no templo. Só quem poderia entrar ali seria um sacerdote. Então, eles falaram, nós vamos pegar ele nesse ponto. Sim. Então, e aí do inimigo, né? Exatamente. Aí eu pergunto assim, qual que é a nossa posição diante disso? Será que nós temos tido tanta intimidade assim com Deus que a gente reconhece quando uma coisa vem dele, quando não vem? E eu fiquei, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, porque a gente não sabe com que intenção as pessoas vêm nos perguntar as coisas. E a gente sabe que o tempo inteiro a gente está nesse conflito, né? É um conflito entre não contra os seres humanos, mas contra as forças celestiais.
Então, a gente tem que estar o tempo inteiro vigilantes em oração, falando, Senhor, me ajuda, meu Pai, a ouvir a sua voz, a realmente sentir, e Deus, ele vai conduzindo, Deus vai nos mostrando, e a gente precisa buscá-lo intencionalmente, para que quando essas coisas aconteçam, a gente saiba quando realmente vier de Deus e quando não vier. Então, assim, você vê, realmente, como vocês já colocaram, Isaú pouco se importava pelo fato dele ser primogênito ou não, né? Aquilo ali deixava ele, talvez, assim, orgulhoso de si mesmo, tipo, ah, eu sou o bonzão da história, eu mando tudo aqui, né? E ali ele não realmente, ele não tinha, ele não sabia o significado daquilo. Ele queria mais a glória para si. E a gente vê que ele realmente ali pouco se importava, o irmão viu essa fragilidade nele, aproveitou disso para benefício próprio, e ali por um prato de cozido, né? A gente, como vocês já falaram, foi isso que aconteceu. E realmente ele tinha casado com duas pessoas, os pais não aprovaram, mas fazer o quê, né? Já tinha tomado a escolha, já tinha ali tomado para si a Judete, Basinete e a Malaate como suas esposas. E os pais ali, né, enfim, com aquela toda situação, o que poderiam fazer? Simplesmente, né, aceitar. E aí, o que aconteceu? O próximo episódio da história nos fala que o que Jacó fez em seguida? Ele vai enganar o pai dele, ele imita, né? Ele se veste com as Então, roupas de Isaú, sim, mas né? antes disso, o que acontece? Jacó ali, ele estava achando que ele ia morrer, né? Ele achou que ele ia morrer, né? Aí ele falou assim, olha aqui, aí ele pediu para o filho dele preparar a última refeição, né? Como algo assim, tipo, ah, eu tô me sentindo que eu não vou passar de muito tempo, Jacó não. não, Isaac, né? Isaac faz. Isaac. Ah, tá. Isaac faz. Isso, gente, obrigada. Só para saber se vocês estão espertos. Brincadeira. Isaac, muito bem. Então, assim, Isaac estava prestes a morrer e ele pediu para ali para o filho preparar uma refeição muito gostosa para ele, né? Para ele ali consumir, sentir prazer ali naquela refeição. E é isso, né? Que ele vai fazer. E poder abençoar o filho, né? Porque como ele já Sim. sabia que ia morrer, ele falou, me prepara comida, porque eu já vou te abençoar, porque era o filho primogênito, era Deus. Enfim, Uhum. mal sabia ele que o filho não estava nem ligando para isso. Porque a gente tem que parar para perceber aqui uma coisa: primogenitura não se passa. Tipo, eu sou a filha mais velha, eu sou a filha mais velha. Tem como eu chegar para minha irmã e falar: oh, agora você é a filha mais velha. Agora, o Uhum. problema ali não foi assim, a primogenitura que ele vendeu. Foi a importância, Uhum. as bênçãos. Ele nem ligou, tipo, ah, tudo bem, você quer ficar aí com as bênçãos, fica. Não quer dizer que ele falou, tá, agora a partir de agora você é o filho mais velho. Não. Você quer ficar abençoado? Fica com as bênçãos. Eu só quero prato de sopa. Isso é a parte pior, né? Que às vezes nós temos feito isso. Ai, olha, Deus, olha, ele pode me abençoar, mas eu nem quero bênção, não. Eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu quero viver essa vidinha que eu tenho aqui, tá boa demais. Né? É Então, isso aí. e é exatamente isso. Mal sabia Isaac que o filho não estava nem aí para essa bênção. Foi super importante para ele sair para caçar, ele deve ter ficado mal feliz. Ai, pai, legal, vou lá caçar para o senhor. Mas a bênção, ele não estava nem. Para você ter noção, porque ele podia ter nessa hora ter falado, bicho, eu passei a bênção pro meu irmão, né? Se ele tivesse pensado alguma coisa assim, a Bíblia com certeza teria registrado. Mas ele Exatamente, nem não. ligou, ele saiu e foi caçar. Tipo, a Não deu bênção é de importância. menos. Não tem Uhum. importância. E ali o fato dele caçar, com certeza isso era prazeroso para ele, né? Então, Sim, tipo, então ele vai e faz, ah, eu vou fazer o que eu gosto e realmente ele tipo, não estava ali dando a mínima importância para a questão da bênção. E a gente viu ali que uma mãe é uma boa ouvinte, né? Rebeca estava ali ouvindo tudo e logo já começou ali os preparativos para o plano, né, gente? E aí, o que Rebeca faz? agora sim, Eunice, conta aí. Uhum. Vou ficar falando, não, o pessoal aí tem que falar também. Cadê o pessoal? Pessoal, todos aqui estamos querendo ouvir a voz de todos. Todo mundo com certeza tem muito a contribuir, tá bom? Então, por favor, é tão bom ouvir o que todo mundo aprendeu. Com certeza que todos ouviram, todos leram.
todos tiraram aprendizado para si mesmo. Então, esse é o momento da gente compartilhar. Então, não se sintam aí envergonhados, tá bom? Por favor, compartilhe, porque estamos todos aqui aprendendo juntos e aqui fazendo os comentários do que essa grande história tem a nos ensinar. Então, por favor, compartilhem aí, fiquem à vontade, gente. Alguém gostaria de falar quais foram as próximas cenas da história? Eu vou começar com a pergunta. Até que ponto a falta de confiança nos leva? Nos leva a não confiar em Deus, né? Às vezes, quando a gente toma as nossas próprias decisões, mostra que a gente não está confiando naquilo que Deus prometeu, porque Deus já tinha falado, né? E Rebeca quis dar um jeitinho, que nem eu falei. Aí ela ouve atrás da porta, já comete o primeiro pecado aí, né? Aí ela vai, e aí ela chama Jacó, e obriga Jacó a matar um cabrito, a fazer. Ela sabia como Isaac gostava da caça, ela tenta imitar ali, né? E aí ela vai lá, prepara todo o cenário, põe a roupa de Esaú, coloca uns pelos, porque ele era diferente de Jacó, e aí ela manda, né? Ela obriga, na verdade, né? Ela manda ele ir para receber a bênção do pai, né? E aí a gente já sabe, aí a gente vai ver o desenrolar, o desfecho dessa história, né? E agora eu pergunto, qual foi a consequência desse ato dela? Essa consequência, essa atitude dela trouxe esse ato da família, trouxe confusão, trouxe desarmonia, trouxe desunião, colocou, né, em risco a vida do Jacó, porque Esaú, ela se afastou do filho para sempre, né? Exatamente. Ela não viu mais o filho dela, morreu, não viu mais o filho. Jacó foi também enganado, porque como ele enganou, ele também foi enganado. Porque segura aí essa parte da história. Então, gente, a gente vê assim, a irmã White e a Bíblia fala que ela se arrependeu, né? Ela realmente se arrependeu, porque ali tudo aquilo que eles planejaram, você vê como a gente às vezes não espera o agir de Deus, e a gente peca muito nisso. A gente muitas vezes ora a Deus, fala, Senhor, não aconteceu ainda, eu vou tomar as minhas próprias providências. E a gente não confia no Senhor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tentar todos os dias exercer. Falar assim, Senhor, eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que aprender a confiar em Ti. Porque isso é critério para a vida de um cristão, para um discípulo de Cristo. Tem que exercer confiança diariamente, né? Então, assim, todas as vezes que os homens tentaram dar um jeitinho, a gente sabe que as consequências vêm, porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo. Claro que a gente também tem a oportunidade de se arrepender, né? A gente sabe que ainda há tempo de arrependimento, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais arrependimento. Mas mesmo a gente se arrependendo, a gente vai sofrer a consequência daquele ato. Porque a gente... Deus é juiz, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, exatamente. E aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? As nossas escolhas, o que a gente escolhe, ela vai interferir amanhã e no futuro próximo. Então, essas lições que a gente tem aqui, que é esse guia que Jesus nos deixou, né? Que é a Bíblia Sagrada, essas histórias vêm para nos alertar, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Porque a gente sabe que a nossa tendência hoje em dia é só pecado, é só pela misericórdia de Deus que a gente está de pé. É a graça e a misericórdia de Deus, porque nós nem merecemos. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, de bondade,
A gente tem que pedir a Deus e exercer essa misericórdia, porque a todo momento a gente recebe de Deus a misericórdia, mas muitas vezes nós não queremos ter essa misericórdia, né? E assim, essa questão de escolha é muito importante. Outro dia eu estava vendo um artigo que falava assim que a partir do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós fazemos mais de 3.500 escolhas por dia. Gente, você já parou para pensar? É muita escolha que a gente toma num dia. A partir do momento que você acorda, ai, com que roupa que eu vou, o que que eu vou comer, que caminho que eu vou fazer, ai, você vê que são muitas escolhas que você tem que tomar durante o dia. E são escolhas que, consequência, vão te trazer resultados. E aí, quando a gente tem que se colocar realmente na presença do Senhor e falar, Senhor, que todas as escolhas que eu tome hoje, no meu dia, que todas as decisões sejam totalmente da tua vontade. Senhor, coloque em mim a tua vontade, que os teus planos se cumpram em mim. Porque são muitas escolhas que a gente toma. E às vezes a gente até acha, não, isso aí não vai interferir em muita coisa, não. Todas as escolhas da nossa vida, com certeza, vão interferir em algo. E essas escolhas, elas vão nos formando, vão nos aperfeiçoando o nosso caráter. Então, assim, às vezes você acha que uma escolha assim, essa escolha aqui é bobinha, não tem nada. Não, a gente tem que realmente ir fechando as brechas, não deixando que algumas coisas nos conduzam para o mal, né? Muitas vezes a gente toma escolhas que fala, nossa, a intenção não era essa, mas acabou prejudicando alguém, né? Então, assim, é muito séria essa questão de escolhas e realmente não tem como a gente evitá-las. Elas estão presentes no nosso dia a dia e a gente precisa de um relacionamento, de uma comunhão diária com o Senhor para realmente escolher da melhor forma e segundo as instruções divinas. E a gente viu ali que, diante disso, então, nós temos uma mãe arrependida pelo que fez, onde não viu mais o rosto do seu próprio filho, e agora ali, Jacó, como vocês estavam falando, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu para a casa de quem? Ele foi para a casa do irmão de Rebeca, do Labão. Exatamente, ele fugiu para a casa de Labão. E lá, quem gostaria de comentar um pouquinho agora as próximas cenas dessa história? Nós estamos ali na página 64 do livro, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem, só para a gente ir se achando aqui, a gente está ainda comentando a página 64. Então, ele foge para ali, né? E ali, ele é enganado por Labão, né? Por que que ele foi enganado por Labão? Porque ele enganou. Ele enganou e foi enganado. Porque, ó, o Labão, ele se apaixonou por Raquel. Aí Raquel, Labão? não, Jacó foi para a casa do Labão. Lá ele começa, porque quem mandou ele para lá foi a Rebeca, que era irmão. Uhum. Você foge para a casa do meu irmão. Lá ele se ofereceu para trabalhar para ele, né, para cuidar das coisas dele. E aí o Labão aceitou. E aí o que acontece? Ele trabalhou 7 anos para Labão, pela filha de Labão, que era Raquel. Só que no dia do casamento, Labão, o que ele faz? Ele viu que onde Jacó colocava a mão, as coisas prosperavam, e aí ele pegou e embriagou a Jacó e deu a outra filha, Leia, em casamento. Lia. Uhum. É Leia ou é Leia? Lia. Isso. E aí o que acontece? Ele teve que trabalhar mais pela Raquel, que era a que ele amava, né? Uhum. Então, ele enganou e pagou com a mesma moeda porque foi enganado. Imagina a cara dele quando ele descobriu que tinha casado com a mulher errada, né? Aí Labão usou de estratégia, porque aqui a gente vê que Labão era um cara, ele era um cara assim ele tinha um ar de superioridade, de superior, e imagina o que Jacó não passou na mão de Labão, né? Que era um cara ganancioso, egoísta, só pensava nos seus próprios interesses. Nele mesmo,
Imagina o que ele teve que passar, né, para poder casar com a mulher amada. E depois ali ele trabalha 7 anos, depois ele trabalha mais 6 anos, né? A gente já sabe o desfecho da história. 7, né? Mais 7, né? Não, na verdade, o total são 20, né? Ele trabalha 14, depois eu não sei se é mais 7 anos, né? Que é para ele poder sair com as mulheres, para depois ele sair. Ele trabalhou 7 por Lia, que ele não sabia, aí depois trabalhou mais 7 por Raquel, mas aí deu 14 para casar com a Raquel. Aí depois ele continua, aí ele achou que ele ia estar livre, aí o Labão falou, não, você vai continuar trabalhando ainda para mim. Aí ele fica mais 6, se eu não me engano. Isso, mais 6 anos, que aí no total dá 20 anos. Isso. E aí é que ele consegue sair para poder ir embora com as mulheres dele, os filhos e as coisas que ele conseguiu. Exatamente. E eu acho engraçado porque, assim, a irmã White fala que, assim, após isso ter acontecido, Isaac, ele não morre de imediato, ele demora anos para morrer, né? E outra questão importante é que aí, como vocês falaram, ele ali, todos esses anos trabalhando e tudo mais, ele realmente, tudo que ele colocava a mão prosperava, Deus abençoava. Só que aquilo ali também, para os filhos de Labão, não estava sendo visto com bons olhos. Então, ali nós passamos a ver o quê? Queixas dos filhos de Labão, né? Imagina, então, ali todo mundo se queixando, falando, nossa, ele veio para cá e agora ele está achando que tudo é dele. Esses comentários que a gente sabe que realmente muitos aqui, acontecem também no nosso dia a dia, a gente também não, né, não ouve algumas coisas que você se esforça muitas vezes para ter as coisas, mas sempre tem aquelas pessoas, né, que falam, ele só tem isso porque também aquele ali, né? Quem aqui nunca já ouviu isso, né? Pessoas realmente maldosas com má índole. Eles ficavam com inveja porque eles eram incapazes. A pessoa que ele não é capaz, ele tem inveja daquele que é. Aquele que não trabalha tem inveja do que trabalha e consegue as coisas, porque ele quer ter as coisas do outro, mas ele não quer trabalhar para ter. Então, o que acontece? Eram os filhos de Labão. Os filhos de Labão eram assim, eles começam a ter inveja do sucesso de Jacó, porque as coisas do pai começavam a prosperar e os filhos eram incapazes, porque com certeza, né? E aí eles começam o quê? A ter inveja da capacidade de Jacó. E aí ele começa a falar, as feras estão levando os animais, as feras estão comendo seus... Hoje sumiu mais um. Então eles começam a botar defeito no trabalho de Jacó. Imagina as coisas que ele não sofreu, né? Mas Deus, como Deus é um Deus de amor e de justiça, Deus não deixa tirar nada do trabalho dele. Nada, nada. Porque tanto que Labão mudava o salário dele, mudou 10 vezes o salário dele. E quando morria um animal, ele tirava do dele para repor para Labão. Então, você vê que Deus, mesmo assim, Deus prosperava. Quando ele mudava, Deus prosperava o de Jacó e o dele não. Então, o que acontece? Não adianta. Hoje em dia, eu acho que o maior mal que a gente encontra hoje em dia é pessoas invejosas, prepotentes, orgulhosas, que muitas vezes não fazem as coisas e não querem deixar você fazer. E aí, o que acontece? Essas histórias vêm para a gente hoje, para que a gente mude muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Porque em todo lugar que a gente for, vai ter esse tipo de pessoas. Então, o que a gente deve pedir a Deus? Que Deus molde o nosso caráter, nos dê estratégia, como ele deu a Jacó, porque Deus dá estratégia para os filhos dele, para vencer essas coisas má, né? E Deus não deixa você perder quando você age certo. Muitas vezes eu falo, eu quero ter um nada com Deus, de que eu muito sem Deus. Você ter um nada com Deus é você ter tudo. Mas você ter o muito sem Deus é você ter nada. Eu admiro muito Moisés, né? Que ele preferiu a escravidão do que ser chamado filho de Faraó. Então, você vê essa história.
E hoje em dia a gente vê que é o contrário. As pessoas estão atrás de prosperidade, quando estão deixando as bênçãos de Deus e as coisas de Deus de lado, né? Então, essa história vem, esses fatos que aconteceram nesse tempo, para nós hoje, serve de lição para nós, né? Para que a gente não venha agir da mesma forma. Sim. E a gente viu ali que mesmo diante desses comentários, esses maus comentários, nós aprendemos aqui com a postura de Jacó, que ele vendo tudo aquilo ali que estava acontecendo, ele se angustia com aquilo, né? Fica muito ali angustiado e ele vai orar a Deus. Então, assim, isso é lição para nós, porque muitas vezes nós angustiamos com muitas coisas que acontecem na nossa vida. E muitas vezes a gente também vai se queixar para outras pessoas, mas a última pessoa que sabe é Deus. A última pessoa, às vezes, muitas vezes, para quem a gente vai realmente contar é Deus. E talvez se a gente evitasse tantos falatórios e falasse diretamente com quem vai resolver o nosso problema, a gente evitaria também muitos transtornos. Porque aí entra a questão da confiança também. E entra a questão de falar, olha, eu sei que não é essa pessoa, e sim ela está sendo influenciada pelo mal. E a minha luta não é contra os seres humanos, é contra as forças, é contra os poderes das trevas. E aí é quando ele se coloca ali a orar para Deus devido àquela angústia que ele estava sofrendo. E Deus ali, ele fala para ele, né? Ele fala ali o que ele tinha que fazer. Então, olha que lição grande, porque assim, muitas vezes é fácil a gente falar, olha, mas o difícil é realmente na hora que você está na aprovação, você buscar esse Deus que você confia. Você fala assim, não, eu vou falar para Deus. Unicamente Deus sabe o que eu estou passando, Deus ele vai me ajudar, ele vai me auxiliar, ele é meu socorro bem presente na tribulação. Então, assim, muitas vezes a gente fica com raiva das pessoas, vira a cara para as pessoas, mas a gente entende tudo errado. Não é as pessoas, o problema não é as pessoas. A nossa luta é contra os poderes. Eu deixei isso até bem assim, no meu trabalho, eu deixei bem na minha cara. Eu falei para eu não esquecer. Não vou me esquecer disso que a palavra do Senhor me fala. As nossas lutas não é contra as pessoas. Então ali ele entende isso, Deus fala para ele, aí a ordem de Deus agora para ele é para quê? Agora a ordem de Deus é para ele voltar para Canaã, né? Voltar para Canaã, voltar para a gente dele. Exatamente, nós estamos aqui na página 65, tá bom, pessoal? Só para vocês irem se achando aí. Então agora ali Deus fala assim, olha, você vai voltar para Canaã. E ali ele faz o quê? Na ausência de Labão, né? Ele pega ali a sua família, o que lhe pertence e segue a viagem. E depois de quantos dias de viagem, o que acontece? Ô, Mila, só falando aqui um ponto, voltando atrás um pouquinho nesse ponto que é muito importante. Jacó, aqui no capítulo, acho que eu li foi no 31 ou foi no 32. Jacó, ele chama as mulheres dele e os filhos e fala, olha, nós vamos ter que sair daqui porque teu pai fez isso, fez aquilo, mudou meu salário, ele tá agindo assim e assim comigo, ele tem esse diálogo que é muito importante com as esposas. E para a gente ressaltar isso, o que acontece? Labão, ele não estava roubando só a Jacó, ele estava roubando os próprios filhos e os próprios netos. Sim. Então, muitas vezes, você está agindo contra uma pessoa da sua família e você não vê que você está agindo contra você mesmo, porque era o sangue dele, era os netos dele, era as filhas dele, ele não estava roubando a Jacó, ele estava roubando as próprias filhas e os próprios netos. Uhum. Então, o que acontece? Deus faz com que Jacó chegue a Jacó. Tem hora que Deus dá um basta, tem tempo para tudo. Na hora de Deus, ele dá um basta no seu sofrimento, ele dá um basta na crise e ele mostra que ele é Deus. E ele não deixa nenhum mal tocar em você. Amém. E foi isso que ele fez com Jacó. Ele falou, vai, vou te dar. Quando você vai, quando você ora, quando você coloca a situação diante de Deus e ouve a voz de Deus e deixa Deus agir, não tenha medo. Você vai na força e vai na fé que nada vai tocar em você. E foi isso que aconteceu com Jacó. Sim, é muito importante isso que você falou mesmo. Eu tinha anotado aqui e tinha passado aqui em branco. Porque, assim, ele tem aquele diálogo, né? E ali, com testemunho, elas puderam realmente ver, falar assim, não, realmente. Então, assim, o testemunho de uma pessoa diz muito, né? Então, assim, elas viram a conduta do pai deles esse tempo todo.
não houve mudança, só promessas, 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 e não havia melhoria. Então, realmente tem um tempo determinado para todas as coisas, né? A gente sabe que tem um versículo bíblico que ainda diz, né, isso. Então, assim, há tempo para tudo. E ali, depois que eles agora seguem viagem, no terceiro dia, né, Labão, ele fica furioso, porque ele fica sabendo daquilo, e ele vai ao encontro de Jacó. E ali, quem quer comentar um pouco agora a respeito desse episódio? Você tinha perguntado quanto tempo, né, que ele levou viajando. Foram 3 dias. Exatamente, irmã, isso aí. Mas o que acontece? Acontece que Deus dá um sonho para Labão. Uhum, Você não vai falar nem mal e nem bem de Jacó. uhum. Então, Deus dá um sonho ali para ele e ele tem que agir conforme Deus manda, porque é assim, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, Ali era Deus dizendo assim, sou eu que estou no controle do negócio. Você não vai se meter achando que é você que está mandando, não, porque eu que estou no controle de tudo. Uhum. é Gente, isso. que extraordinário, né? Que extraordinário. Então ele estava ali totalmente com uma fúria. Ele ia querer fazer o quê? Ele queria fazer Jacó voltar à força. E Deus, opa, peraí, que agora a sua vez já deu, meu filho. Peraí. Ah, não mais, não. E ali realmente ele vê, ele tem aquele sonho, como vocês estão relatando, e ali muda o propósito do coração dele, né? E a gente vê que aí nesse encontro agora entre os dois, o que que acontece? O que acontece é que ele reconhece quem é o Deus de Jacó. Ele fala, o teu Deus. Eu fez com que, né? Ele reconhece, tem que reconhecer que Jacó é filho de Deus e que Jacó pertence ao Senhor e que ele não pode fazer aquilo que ele queria fazer com Jacó. Por quê? Porque quem estava com Deus. E aí o que acontece? Ele pede para Jacó não arrumar outras mulheres. Isso, a gente está lá no finalzinho da página 66 aí, pro restante do grupo. E aí eles pegam umas pedras, eles montam umas pedras, faz um juramento em cima daquela pedra, e aí eles comem, eles se alimentam ali ao redor, né, daquelas pedras, e ali eles fazem um juramento. Os dois fazem um juramento, tanto Jacó como Labão. Jacó que ele não ia possuir outras mulheres, né, a não ser as duas. Vai aí, Mila, porque eu esqueço minha mente. É isso aí. A questão ali era ele não ter outras mulheres, né, pessoal? Não ter outras mulheres, ser fiel às filhas dele, realmente ali honrá-las, né? E ali eles falam, ó, daqui para cá você não vai me prejudicar e nem daí para lá você vai me prejudicar. E ali eles ainda falam que Deus está como testemunha, né? Em todo esse concerto, em toda essa aliança aí que eles estão ali fazendo. É que, na realidade, o que estava acontecendo ali com Labão é algo que acontece muito com a gente. As pessoas que têm Deus, elas passam por algo sobrenatural, porque Deus abençoa de forma sobrenatural. E as pessoas que não têm Deus, elas não conseguem ver dessa forma. Então, assim, na hora que Jacó sai com as filhas de Labão, ele não estava pensando ali, eu penso na minha cabeça, ele estava pensando só nas filhas, ele estava pensando no que ele estava perdendo. Exatamente. Porque, querendo ou não, ele ganhou muito enquanto Jacó estava ali com ele. Né? Então, eu creio que ele iria com o intuito de querer trazer Jacó de volta, mas não porque você levou minhas filhas. Tanto é que aqui no capítulo, as filhas falam, quando Jacó abre ali a situação para elas falam, a gente tem percebido que ele tem tratado a gente como estrangeira, né? Ele não está nos tratando como filha, né? É como se nós fôssemos qualquer coisa. Então, ele não iria com o intuito, e eu acho que as filhas ficariam muito tristes com ele, chateadas. E aí eu creio que esse também foi o motivo pelo qual Deus deixou ele ter o sonho e mostrou, não vai desse jeito, não vai com esse intuito, não. Não vai dessa forma, não. Porque até as filhas iam se sentir ainda piores, né? Muito piores. Então, essa é a real. Hoje, quando a gente se sai muito bem num trabalho, quando a gente desponta fazendo qualquer coisa, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não compreendem isso. Né? Aí começa com piada, começa dizendo
que você está tendo caso com o chefe, que isso, aquilo, então, por que você está crescendo desse jeito? Você entrou agora e de uma hora para outra você despontou? Porque nós temos a ajuda do sobrenatural, que está ali do nosso lado, realmente, para nos ajudar. E essas coisas são loucura para quem está fora. É uma loucura, né? Por isso, nós precisamos cuidar muito de fazermos, e vamos repetir novamente o que nós já estamos falando há semanas aqui. Cuidar para fazermos a vontade de Deus. Porque é nessa aí que, no meio do caminho, a gente acaba fazendo a nossa, e aí o testemunho que seria mostrado é jogado fora, né? exatamente. E ali, depois desse encontro, né, depois desse juramento, muito bem colocado aí por vocês também, todo o propósito ali, a intenção do coração, muito bem colocado, é como se ele estivesse vendo assim, meu dinheiro está indo embora, minha prosperidade está indo embora, oh meu Deus, né? Realmente ali, então assim, Deus ele vai, Cristo consegue mudar os propósitos do coração, e realmente ali nesse concerto, não, ninguém fala de bens materiais, colocam ali realmente a família, né? Ali como um dos propósitos, e graças a Deus ali entra num consenso e depois cada um segue o seu rumo. E ali agora a gente vê que Jacó ele toma uma ação, né? E o que Jacó faz? Qual que é a próxima cena? O pacto? Não, você já falou. Ele manda os mensageiros, né? Envia a carta aos mensageiros para Esaú para poder eles se encontrar, né? E aí ele monta uma estratégia, né? E aí o que acontece? Quando os mensageiros voltam, qual que é o feedback dos mensageiros? Nossa, que ele está com uma tropa de 400 homens, e ali Jacó fica com medo, temeroso, né? Com medo do que pode acontecer, dele ser morto. Aí ele divide, tanto que ele monta uma estratégia, que ele tinha muitos bens, muitas coisas. Aí ele pega uma parte, manda para já montando a estratégia, com medo de perder tudo, porque ele não sabia o que ia vir para frente, né? E aí ele divide ali os bens dele, os animais, tudo que ele tem, aí ele manda para uma parte e depois pega a outra parte e divide para outro lado, né? E aí ele fala, sim, vai, Mira. Aí a gente vai aprender muitas coisas agora que essa cena, né? Que essa cena da história. Então, realmente, quando eles voltam, como você falou, ele fica ali totalmente angustiado, fala, meu Deus, está com 400 homens. E qual que é a atitude de Jacó? Ele ora a Deus, ele começa a orar ali ao Senhor, aquela angústia, aquele medo, faz ele orar e se voltar ainda mais para Deus, ele começa ali a orar por livramento do Senhor. E o que eu acho mais incrível é que a irmã Arte fala, e a Bíblia Sagrada também nos fala, que ele vê os anjos do Senhor acampados ao redor dele. E essa semana eu estava vendo uma história de Eliseu com Geazi, né? Com o servo. E ali, só fazendo um paralelo aqui com essa história, ele fala assim, inclusive aqui no livro, aqui, ó, Ungidos, Profetas e Reis, da irmã White, eu estava lendo essa história aqui, no capítulo 21, fala que eles estavam ali, Eliseu estava sofrendo ameaça do rei Sírio. E ali Geazi vem para ele e fala, nossa, o rei Sírio, ele vai pegar a gente, todo ali amedrontado. E Eliseu simplesmente estava calmo. Ele estava calmo. Ele fala assim, Senhor, faça Geazi enxergar o exército que está do nosso lado. E ali os olhos de Geazi são abertos e Deus permite que ele veja o exército que estava do lado de Eliseu, que estava do lado deles. Muitas vezes, quando a gente está numa tribulação, a gente esquece que tem um exército do Senhor a nosso favor. E aí, é essas horas que a gente tem que ter a plena certeza de que tem um exército lutando por nós, é nos momentos de tribulação, é nesses momentos que a gente não pode se esquecer disso. Porque ali, quando o Jacó ele está orando, clamando ao Senhor, a irmã White fala que ele tem esse vislumbre dos anjos do Senhor que estavam ao redor dele para guardá-lo e protegê-lo. E mesmo em meio à angústia, mesmo em meio a toda aquela aflição, por aquela incerteza do que poderia acontecer, ele sabia que Deus estava com ele, não só ele, mas como todo um exército. Então você entende que tem momentos cruciais na nossa vida que a gente tem que ter essa plena certeza e essa plena convicção, para isso não abalar a nossa fé.
O medo, a gente está sujeito a ter medo, a ter realmente, assim, muitas vezes você fica, assim, totalmente inseguro do que vai acontecer, mas você não pode fazer com que isso domine o seu coração e a sua mente, porque quando o medo domina, coisas totalmente sem pensar acontecem. E aí lá tem um provérbio que diz que todo precipitado peca. Então, às vezes, o desespero toma conta do nosso coração e da nossa mente, a gente para de pensar. E a gente viu que realmente Jacó, como estava com Deus, ele começa a ter um plano, uma estratégia de guerra, como minha mãe estava comentando. E ali ele realmente ele fala, ó, nós vamos separar em dois grupos. Vamos primeiro mandar esse grupo à frente, porque se esse grupo realmente for atacado por Esaú, o segundo grupo tem como escapar. E a gente tira também de lição para a gente, nas nossas tribulações, nos nossos conflitos diários, nessa luta, a gente fala assim, eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso ter uma estratégia de guerra. Como que eu vou lidar com essa situação? Meu marido, ele não é da igreja. Ele está ali no quarto. Ele não é da igreja. Então, o tempo inteiro eu fico tentando ter estratégias de como trazer, de como não ser influenciada pelo mal. Então, assim, é uma luta o tempo inteiro. Você fala assim, Senhor, eu preciso realmente ter estratégia em tudo que eu faço, no que eu falo, em tudo. E quando a gente percebe que é 24 horas do nosso dia, tudo é espiritual, todas as nossas decisões é espiritual, muitas coisas mudam. Então, assim, a gente precisa de uma estratégia o tempo inteiro, uma estratégia, fechar as brechas do inimigo, confiar plenamente no Senhor e saber que tem um exército também lutando por nós. E ali agora, aquele coração angustiado se volta totalmente a Deus, arrependido, em oração. E isso, todo esse vislumbre dessa história, desse episódio da cena de Jacó, isso serve de lição para nós no nosso dia e para os dias que virão. E eu pergunto para vocês, por quê? Ô, Mila, na minha pequena visão, eu vi assim, né? Eu acho que Jacó orou angustiado por Deus, e aí ele deve. Eu estou me colocando assim no lugar de Jacó. Deus permitiu que esse medo viesse, que essa angústia viesse, porque nem sempre o medo, às vezes o medo, ele nos faz nos aproximar mais de Deus e nós orarmos mais. O que acontece? Ele ficou tão amedrontado do que poderia acontecer, e ele se volta para Deus ali e ele se arrepende, ele confessa o seu pecado diante de Deus, e ele deve ter falado, o Senhor não me chamou aqui para minha terra para me matar. E aí ele tem uma luta ali com Deus, aí ele luta com Deus, ele realmente luta, e eu vejo essa luta de Jacó com Deus, para nós trazendo para os nossos dias hoje, como um encorajamento para a gente vencer as nossas ansiedades, os nossos medos, para nos encorajar a avançar, porque Deus não quer que a gente fique estagnado, Deus não quer que a gente fique parado, Deus quer que a gente avance rumo à nova Canaã, confiando nas promessas de Deus. Então, ali ele luta com o anjo e ele não solta o anjo, ele fala, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E o anjo me solta porque já está raiando o dia. E ele não, ele luta. E esse já era o próprio Deus, né, irmão? A gente fala que era o próprio Deus. Ele luta com Deus. Então, muitas vezes as pessoas, eu sou submissa a Deus. Você quer ser submissa a Deus ou você quer lutar com Deus? Eu sou daquelas que quer lutar com Deus. Porque aquele que luta com Deus, ele recebe encorajamento, ele recebe força, ele recebe renovo, ele sai da mornidão, ele quer avançar. Deus não fica contente quando nós estamos prostrados, só indo para a igreja de sábado, não estudando a lição, não estudando os livros, não estudando o espírito de profecia, não querendo mudar o nosso caráter, não avançando nos desafios, não usando a nossa intrepidez contra as forças do mal. E ali eu vejo, ele recebe o encorajamento, porque depois que ele sai dali, Deus toca nele, tanto que ele toca na coxa de Jacó. Então, eu vejo essa oração de Jacó como uma lição para nós hoje de encorajamento, para que a gente possa avançar, porque a gente tem que se preparar. Então, Deus estava preparando ele para algo maior do que ia acontecer. E já falei demais. Não, podem falar aí, gente, eu quero ouvir vocês mesmos. Eu não sei aqui quantos
Como que é o nome? Esqueci agora. TV 7 Play. Não sei que quantos já assistiram, que é onde só tem conteúdo dos adventistas, né? Lá tem a cena, essa cena eu acho muito interessante. Eu já vi há um tempo atrás a cena ali de Jacó lutando com o anjo no Vale de Jabote. Não chega a ser nem 30 minutos, se eu não me engano. E aí você fala assim, Senhor Jesus, olha só, a questão ali dele realmente, ele naquela aflição, gente, realmente, eu passei por um período esse ano de muita aflição, eu orei muito a Deus, e é nesses momentos que a gente realmente encontra o Senhor. É realmente que a gente busca forças onde não tem, fala, começa a orar a Deus, a clamar ao Senhor, fala, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me livra. E a gente sabe que isso, todas essas lutas e todas essas tribulações que nos vêm é para aperfeiçoar o nosso caráter, é para desenvolver em nós perseverança, fé ativa, e tudo isso é para o nosso bem, para a gente realmente estimular, porque a gente está em guerra. E numa guerra você não pode ficar parado. Se você ficar parado, realmente você é morto, você está em guerra. Então ali a gente até vê ali em Efésios, ali fala, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça, enfim, tem todos os elementos que nós precisamos para estar nessa guerra. Então a gente vê que em guerra você não pode estar parado, você tem que ter estratégia, você tem que ter luta. E realmente, assim, a irmã White, no livro do Grande Conflito, ela fala aqui também do tempo de angústia, que é um tempo que todos nós iremos passar. A gente consegue só imaginar, mas a nossa capacidade, a nossa imaginação humana, ela é muito limitada para imaginar o que está por vir. E a gente vê como começa tudo a fazer sentido, porque na abertura do quinto selo, onde ali você tem uma representação simbólica de pessoas clamando, fala, Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? Quanto sangue já não foi derramado em prol, testemunhas fiéis do Senhor? E aí, na abertura do quinto selo, nós vemos assim, que fala assim, ó, calma, porque tem um povo ainda que vai passar por isso, tem um povo ainda que vai ter que passar por essa tribulação. E esse povo é o remanescente de Deus, que vai ter essa angústia também. E ali no livro do Grande Conflito, na página 288, vou ler um comentário rapidamente, que fala assim, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida, Daniel 12, versículo 1. Quando for concluída a proclamação da mensagem do terceiro anjo, a terceira mensagem angélica, o povo de Deus terá terminado a sua tarefa, terá recebido a chuva serôdia e estará preparado para a provação à frente. O mundo terá enfrentado seu último teste e todos os que forem leais aos mandamentos divinos terão recebido o selo do Deus vivo. Então Jesus encerra sua intercessão no santuário celestial e com grande voz anuncia, feito está. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse momento, esse episódio desse encontro entre Jacó e Esaú, eles representam esses dois grupos que minha mãe havia falado no começo, os grupos dos justos e os grupos dos ímpios, e que a gente sabe que nós vamos passar por esse tempo onde vai ter esses dois grupos também, o grupo dos justos e os grupos dos ímpios. E ali a gente viu que qual que era a intenção de Esaú quando ele visse Jacó? Qual que era a intenção? Ele estava com boas intenções ao ver seu irmão vindo com 400 homens? Não. Ele estava vindo para exterminar, para exterminar. E isso, no tempo do fim, vai ser aquele grupo que vai se levantar, porque a gente sabe que, a partir do decreto, né, vai vir a perseguição de forma feroz e veloz. Depois da mensagem do terceiro anjo, nós sabemos que a perseguição ela vai se intensificar ainda mais. E realmente vão vir com um decreto de morte para cima dos cristãos. Todos aqueles que guardarem os mandamentos do Senhor até o fim vão sofrer veloz perseguição, que a gente não pode nem imaginar a perseguição, o quão intensa será. Ô Mila, e falando Sim. ali, você falando assim na guerra, eu fico pensando assim, Deus, Ele quer realmente nos preparar, mas como que nós vamos ser preparados? Estudando o Espírito de Profecia, as palavras dele, porque assim, nós estamos numa guerra, mas como que você vai vencer essa guerra?
Você só vence essa guerra no campo de guerra, porque os soldados estão no conflito lá. Nós estamos vivendo aí um momento de guerra, onde o soldado fica ali na cabana e o comandante, o que ele faz? De repente, o soldado está dormindo lá lá na barraca dele, ele solta uma bomba de gás lacrimogêneo, o cara sai assustado ali, você tem que tomar decisões dentro de 2 minutos. Nós vivemos num conflito, numa guerra, num conflito entre o bem e o mal, nós não vemos esse conflito. Mas nós vamos chegar um momento que nós vamos ter que tomar decisões, e as nossas decisões têm que ser baseadas sempre na palavra, voltada para a palavra de Deus. Deus, ele vai nos salvar do problema. Deus vai nos salvar no problema, dentro do problema. Quando ele salvou Noé, ele salvou Noé na tempestade. Na tempestade. Não significa que lá dentro da arca tinha mau cheiro. Imagina aquele monte de animal. Ali, 40 dias e 40 noites chovendo, a arca trancada. Imagina o cheiro daqueles animais, das fezes dos animais. Gente, Deus salvou ele na tempestade, ele não tirou ele da tempestade. Então, nós temos que ver que nós somos os soldados de Cristo, que nós vamos lutar até o fim, mas aonde? Lutar dentro do problema. Muitas vezes nós vamos estar dentro do problema, mas Deus quer nos salvar ali dentro. Não é assistindo série no dia de sábado com a bacia de pipoca ali, que Deus vai te salvar, que Deus vai te dar o livramento, que Deus vai te preparar. Deus não vai te preparar você assistindo uma novela do mundo. Deus não vai te preparar você ouvindo música do mundo. Deus não vai te preparar você fazendo a sua própria vontade. Deus não vai te preparar você indo só para o sábado na igreja, só no dia de sábado na igreja. Então, são várias ferramentas que Deus vai nos dando a partir do momento que nós vamos nos colocando na dispensação do Senhor. E buscando nele estratégia e pedindo a ele que mude o nosso intelecto, que mude o nosso coração, que mude a nossa intenção, que mude nossos maus pensamentos, que mude o nosso caráter, porque o nosso caráter, a gente sabe que nós somos limitados, que a nossa tendência é só para o pecado, que é a graça e a misericórdia de Deus e o favor de Deus que tem nos mantido de pé. E então nós temos que nos apegar com essas leituras, com esses livros. Já dizia uma vez uma pessoa, desconfie do homem de um livro só. Então, a gente tem que ler os livros da Bíblia, o Espírito de Profecia, a gente tem que pedir a misericórdia de Deus, nós temos que nos arrepender do nosso pecado, que todo dia nós pecamos, e pedir a misericórdia de Deus, porque não é fácil. Muitas vezes os problemas vão vir, a tempestade vai vir, mas nós temos que pedir a Deus, clamar ao Senhor em um jejum, em oração, para que nós possamos ganhar força e que Ele possa nos usar com seus dons, os tempos que estão vindo aí. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, fica à vontade. A irmã White aqui no Grande Conflito, nós temos muitos comentários a respeito desse período que nós vamos passar. E realmente a gente tem que entender que a gente está num momento de preparação. A gente não tem mais tempo a perder, não tem. E inclusive aqui num dos comentários, a irmã White, lá na página 71, ela vai falar assim, lá no finalzinho, lá no rodapé, ela vai falar assim, ó, aqueles que não fizerem agora, é agora, não é amanhã, a gente tem mania de procrastinar, só jogar as coisas para depois. Eu falo isso de mim mesma, muitas vezes você está naquela correria, você vai jogando as coisas para amanhã, mas Deus não quer, tem que ser agora. Fala assim, ó, aqueles que não fizerem agora um esforço intenso para exercer fé perseverante, estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará a permanecer em pé no dia da provação. Nós precisamos ter determinação, renunciar o pecado constantemente, renunciar às nossas próprias vontades, porque tudo isso é preparação para os tempos que virão. E ela ainda fala, ó, lá na página 291 do Grande Conflito, ela fala assim, ó, o tempo de dificuldade e angústia que está à nossa frente exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Uma fé que não desanime, ainda que severamente testada. A vitória de Jacó mostra o poder que existe na oração perseverante.
Todos aqueles que se apropriam das promessas de Deus, como Jacó o fez, serão bem-sucedidos, como ele foi. Lutar com Deus, quão pouco sabem o que significa. Quando ondas de desespero arrastam a pessoa que está orando, quão pouco se apegam com fé às promessas de Deus. Gente, é tanto comentário profundo que você fala assim, Senhor, a gente tem que se preparar. A gente teve em fevereiro aqueles 10 dias intensos, aqueles dias de oração. Aquilo ali realmente foi para te empurrar, falou assim, ó, vai, você precisa buscar esse Espírito Santo, clamar pelo batismo do Espírito Santo com intensidade, orar muito a Deus para a gente suportar esses dias que vão vir, porque o nosso coração é enganoso, se depender das nossas próprias forças, a gente sabe que a gente não dá um passo, então a gente tem que clamar por Deus, clamar fervorosamente assim como Jacó fez. Jacó se apegou a Deus e ali naquele encontro, o que aconteceu ali? Esaú estava ele queria exterminar o irmão, e o que aconteceu com Esaú? Ele aceitou, né? Ele aceitou o convite de Jacó, e realmente ali se encontraram, né? E se abraçaram, e se perdoaram ali, ó, Jacó e ele, entenderam realmente. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu pela oração e pelo intermédio de Deus e o Espírito Santo, né? E fez com que as promessas de Deus se cumprissem, aquilo que ele tinha falado a Jacó lá atrás. Vai, volta para a tua terra, volta para os teus. Então, Deus, ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Basta a gente confiar. Isso que você estava falando. Deus, ele nos livra. A gente tem que lembrar, ó, de Daniel na cova dos leões, que confiou em Deus. Nós temos que lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus não livrou, como é que fala? O Daniel dos leões, mas livrou dentro da cova dos leões. Então, Deus livrou Jacó das garras e das maus intenções de Esaú, né? Então, a gente vê que quando Deus tem uma promessa na nossa vida e que nós somos fiéis, aquilo que ele nos prometeu, ele é fiel para cumprir. A irmã quer falar? Pode falar, irmã. Só dando complementando aí o que a Eunice estava falando. E Eunice, você está sem câmera, não sei se era de propósito, mas não estava aparecendo. Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina os heróis da fé, né? Nós temos visto lá quantas e quantas histórias de homens que tiveram fé sem ter testemunho, sem ter histórias anteriores para eles se basearem. Então, assim, o que a Eunice estava falando é algo muito sério, porque realmente é isso. Hoje nós temos todas essas histórias, essas que ela contou, de Daniel na cova dos leões e tantas outras que podem nos ajudar a ter fé, né? E às vezes nós não temos a mesma fé, não temos a coragem, não vamos. Quando Deus diz vai, a gente tem medo, a gente não tem coragem. E eu fico pensando, você estava aí comentando, né, da luta que ele teve com o anjo, a Eunice falou que ele ficou lá agarrado no anjo, o anjo dizendo, me solta, porque já está amanhecendo, e aí, de repente, o anjo machucou a perna dele, a coxa dele, que a gente sabe ali, né, que foi Deus, o próprio Filho de Deus, né? Mas aí, quando a gente para pensar, o machucar da perna, isso é uma coisa da minha cabeça. Eu fiquei pensando, mas justo a perna, e se ele precisasse correr? Se o irmão chegasse ali querendo matar, ele ia precisar correr, mas justo a perna. Porque ele podia ter machucado o braço, o pescoço, a cabeça, o peito, as costas, mas justo na coxa, justo numa parte onde ele ia precisar realmente, assim, né, de correr. E aí eu acho que já era Deus. Eu penso, nesse momento, que de repente era Deus dizendo assim, agora mais uma vez você vai depender de mim. Mais uma vez você vai depender de mim, porque eu vou machucar a sua perna, porque não tem muito motivo. Por que machucou aquela perna? Né? Machucou para poder entender, agora mais que nunca eu não vou poder correr.
Eu vou ter que entender e esperar e ouvir o que meu irmão tem para fazer, ainda que ele venha para me matar. Ainda Eu que vou ter Deus que tenha encarar tido a a vontade de me situação. tirar de lá, que Deus tenha tido a vontade de me tirar de lá para eu morrer na mão do meu irmão, né? Porque pode ser que, né? Não é que ele pensou isso. Eu vou morrer na mão do meu irmão, então eu vou, mas eu vou ficar aqui agora parado, porque eu realmente dependo da vontade de Deus. E é isso que acontece às vezes com a gente, né? Nós temos que entender, algumas vezes a gente tem que dar um para aí e pensar, eu tenho que ter fé nas histórias que aconteceram no passado, como tem uma passagem da irmã White que fala, né? Eu não vou saber dizer não, mas vocês vão saber que ela fala que eu só posso duvidar do que Deus vai fazer se eu me esquecer das coisas que aconteceram no passado. Então é isso. Ô, Isa, isso que você falou é importante, porque lá em Hebreus, acho que é Hebreus 13, né? Ou é 11 que fala dos heróis? Os heróis da fé? O que Enfim, acontece? Ele fala, por que ele fala ali? Porque ele fala, se Enoque conseguiu, se Pedro conseguiu, se muitos conseguiram, nós também somos capazes. Isso só depende de nós. Então, se eles conseguiram, se Raabe conseguiu, está falando de Raabe, está falando de Pedro, está falando de Enoque. Se eles conseguiram, nós também somos capazes de conseguir. Por quê? Isso depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós estamos almejando. Nós estamos almejando viver aqui nesse mundo, porque nós sabemos que tudo aqui nesse mundo é passageiro. Ou nós estamos querendo vencer o nosso eu, que é o nosso eu. A maior luta que nós temos é contra nós mesmos. É contra o nosso eu, é contra a É o que nossa a Camila falou no início, né? A nossa luta não é contra a carne, né? É contra principados e potestades. É isso mesmo, Eunice. E é aquela coisa, tudo que está na Bíblia serve de exemplo para nós, né? Foi colocado lá em Hebreus, com certeza, os heróis da fé, porque Deus tinha um propósito, que nós tínhamos que ler isso, e isso tinha que nos causar mais força e mais fé. E como a lição de ontem falou, né? Que Jesus foi o autor e consumador da nossa fé. Então, assim, nós temos todas essas histórias e ainda um Deus que veio aqui passar pelo que nós passamos, para nós podermos entender que, olha, realmente, se eu tiver fé, eu vou conseguir. Mas é tudo muito difícil, porque na hora que nós estamos passando pelo problema, nós esquecemos de todas essas coisas e o inimigo cai matando nas nossas costas e o inimigo fala, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. Por isso, é aquilo que acho que a Camila que falou, que a irmã White fala, nós temos que fazer agora esse esforço, né, Camila? Que a Camila acabou de ler aqui, que são as últimas 3 linhas desse capítulo. Nós temos que fazer um esforço agora, né, intenso, para exercer a fé, em todos os aspectos, né, em todos os sentidos. E assim, gente, a gente viu assim que na história, ali naquele encontro, Deus ele envia ali um anjo para mudar o propósito do coração de Esaú. Então ali o anjo ele começa a ver a angústia de Jacó, que ele ficou 20 anos longe, 20 anos fora, enfim, e ali os propósitos do coração mudam. E quando a gente vai estudar a respeito dos acontecimentos que virão, isso pensando já no fechamento da porta da graça, a questão ali das pragas caindo e tudo aquilo ali acontecendo, quando a porta da graça estiver fechada e estiver acontecendo todas as coisas, tanto os que estiverem em crise vão estar sofrendo angústia, quanto também os que estiverem sofrendo as pragas. E isso representa que eles não vão poder fazer nenhum mal contra o povo de Deus, porque não vai mais morrer pessoas quando o fechamento da graça for feito, eles não vão mais ter poder contra nós, eles vão ver quem realmente era culpado de tudo isso, né? O trono a praga do quinto selo vai recair sobre as pessoas realmente responsáveis pela perseguição. Eles vão até ter essa percepção, só que não vai ter mais tempo. Então, assim, nenhum filho de Deus morre. Depois, gaste tempo. O livro Eventos Finais vai abordar bastante esse tema, vai falar a respeito desse acontecimento que depois nenhum filho de Deus vai morrer. E aí, exatamente também me fez lembrar esse episódio aqui, porque quando há esse encontro, não morre ninguém ali, né? E aí você fala assim, Senhor, quanta coisa faz sentido, quanta coisa ainda tenho que estudar, quanta coisa ainda tenho que me aprofundar.
Quanto mais a gente descobre, mais tem a descobrir. E a gente sabe, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. As histórias se complementam. A lição da Escola Sabatina tem totalmente a ver com esse tema aqui, ó. No comentário da lição de terça-feira dessa semana, eu vendo ali a irmã comentando, vem falando que, ó, nisso consiste a maturidade cristã, mas muitos necessitam tomar repetidas e frequentes lições de exemplo de Cristo, que é o autor e consumador da fé. Pensa naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Você deve crescer nas virtudes cristãs, se nas ofensas revelar mansidão e se afastar de todas as coisas vis da terra. Dará a prova de que Cristo habita em você, e com cada pensamento, palavra e ato, estará atraindo pessoas para Jesus e não para você mesmo. Há uma grande soma de trabalho a fazer e pouco tempo resta para fazê-lo. Seja o propósito de sua vida incutir em todos a ideia de que tem um trabalho a fazer para Cristo. Aceite os deveres que os outros deixam de reconhecer, porque não querem compreender a missão que lhe está confiada. Isso foi o que aconteceu com Esaú. Ele não reconheceu, e ali ele não fez a missão que tinha sido lhe confiada. O padrão da moralidade não tem sido suficientemente exaltado entre o povo de Deus. E aí outro comentário ainda, que eu acho muito importante, fala assim, ó, o sucesso, agora eu estou lendo uma citação do livro Os Ungidos, Profetas e Reis, na página 118. Eu achei extraordinário esse comentário. E fala assim, ó, o sucesso será proporcional ao entusiasmo e à perseverança com que o trabalho é realizado. Deus operará milagres em favor de seu povo, somente quando ele fizer a sua parte com incansável energia. Pessoas de devoção, de coragem moral e de zelo, que nunca se enfraquecem, trabalharão sem desanimar, até que a aparente derrota se torne uma gloriosa vitória. Nem mesmo as paredes das prisões farão com que elas se desviem do propósito de trabalhar para o avanço do reino de Deus. Então, nós vemos quantas lições extraordinárias e maravilhosas nós aprendemos com esses capítulos 12 e 13. E a gente fala, Senhor, nos ajude a nos prepararmos por esses tempos que virão, nos ajude a ter essa perseverança, a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, a recorrer ao Senhor quando as coisas não irem bem, quando realmente a gente não ver mais esperança nem solução. Por favor, Senhor, que a nossa fé ainda se reavive ainda mais. A gente sabe que a gente precisa sempre estar aos pés de Cristo. E lá eu ainda quero ler aqui com vocês um verso de Apocalipse. Apocalipse 3:10. Se alguém quiser ler, Apocalipse 3:10. Quem achar Apocalipse 3:10, pode ler, por favor. Não guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Obrigada, irmão. Obrigada. Gente, olha que privilégio a gente tem de saber a história, antes mesmo que ela aconteça. Deus nos conta a história para falar, olha, essa história ela vai acabar com vitória, porque eu estou pelejando com o meu povo, eu estou à frente desse exército. Então, que a gente possa ter aprendido muito com essas histórias e viver tudo isso que a gente aprende nas nossas escolhas diárias. A gente sabe que tudo isso tem moldado o nosso caráter. A gente tem muito material bom para estudar. A gente, hoje, não pode falar que, olha, eu não estudo porque eu não tenho material, porque a gente tem muito suporte. Nós não estudamos por conta da nossa preguiça, por conta da nossa negligência, muitas vezes, por conta que nós não temos forças, mas, enfim, a gente sabe que quando a gente não tem forças, aí que a gente tem que correr mais a Deus, falar, Senhor, me ajuda, eu quero tanto, Senhor, estudar a lição, eu quero tanto me aprofundar nesses temas, ajuda-me, Senhor. A gente tem que ter determinação, lutar contra nós mesmos,
Nós somos o vilão de nós mesmos. Muitas vezes nós, às vezes, também jogamos a culpa em outras coisas, enfim, porque eu não tenho tempo. Não, quando você quer, você arruma tempo. Muitas vezes você fala, não vai dar para fazer isso. Eu limpo a casa ouvindo pregações, porque eu falo, todo tempo é precioso, a gente tem que se alimentar com um pouquinho de tempo que a gente tem. A gente gasta muitas horas, às vezes, trabalhando, né, fazendo tantas coisas. Você fala, Senhor, eu já tenho muito pouco tempo para me dedicar, e se eu não me dedicar nesse pouco tempo, como que eu vou resistir aos dias que virão, aos dias maus? Então, a gente está vivendo um tempo que a gente não pode desperdiçar. A gente precisa se dedicar, ter tempo de qualidade, né, colocar e ter uma estratégia de guerra. Então, todos os dias ali, ó, eu vou dedicar tanto tempo ao estudo da palavra, vou dedicar tanto tempo aos livros, ter desafios, acertar as pregações, aceitar os convites que Deus nos faz, porque tudo isso nos ajuda a nos preparar. São desafios que você fala, para mim, fazer isso que Deus me pediu, eu vou precisar de uma preparação. E aí, nessa preparação, você vai tendo tempo com Deus, você vai buscando, e você vai realmente ali, cada dia tendo uma comunhão maior ainda com Deus. Então, assim, se há um tempo que a gente tem que correr, esse tempo é agora, a gente não pode deixar para amanhã, até porque a gente não sabe se nós vamos fechar os nossos olhos, né? Hoje mesmo você pode fechar os seus olhos, morrer, e aí? Você morreu em Cristo ou você não morreu em Cristo? Porque dessa vida a gente leva, assim, alguma coisa, a nossa salvação ou a nossa perdição. É disso que você vai levar dessa vida aqui. Então, assim, eu não sei, irmã, se dá para colocar uma canção. Tem uma canção que eu gosto muito de ouvir, que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui. Tem como colocar no YouTube e transmitir ou não? Você estava fazendo a transmissão do áudio ou foi o pastor? Se eu estava fazendo a transmissão do áudio? Do áudio. Foi você que transmitiu o áudio no início do estudo ou foi o pastor? Não, foi o pastor. Ah, então é só o pastor que consegue, porque ele é o anfitrião. Anfitrião. Ah, não, então tudo bem. Mas o que pode acontecer é o seguinte, você pode falar com ele na próxima semana, aí a gente anuncia qual horário que a gente vai começar, e aí a gente coloca, você me dá o tempo direitinho, depois fala, ó, Isa, o tempo é esse da música, aí a gente anuncia já que vai ter o áudio, a música, e depois a gente começa, não tem problema nenhum, aí fica para a semana que vem. Não, tudo bem, mas depois vocês ouvem aí, na casa de vocês, também não tem problema, é uma música do Arautos do Rei, que fala Eu Não Te Deixarei. Eu não sei aqui, acho que alguns já conhecem, mas é uma música, assim, tem uma letra, assim, tremendamente, que fala muito com a gente. Então, se vocês depois puderem ouvir, com certeza vai realmente selar no nosso coração tudo isso que a gente aprendeu, e a gente realmente precisa buscar qualquer conteúdo, né, que nos leve realmente para Canaã Celestial, que nos tire desse mundo, e que a gente possa utilizar esse pouco tempo que nos tem para nos preparar para os dias que virão, porque sabemos que não vão ser dias fáceis. Então, que Deus abençoe cada uma aqui no estudo, que continuem estudando. A gente vai se encontrar com certeza no céu. A gente precisa somente resistir, perseverar, ter fé e pedir sempre o auxílio divino. Isso mesmo. Então, foi muito bom aqui a gente ter esse momento. Eu gostaria de saber se alguém agora gostaria de orar para a gente encerrar. Também, antes da oração, agradecer a todos que ficaram aqui na live com a gente, né, nesse estudo. Uma bênção. Hoje nós tivemos 7 pessoas. Teve momentos que tinha 8, depois caiu para 7 de novo, depois 8, 7. Mas, graças a Deus, tivemos um número muito bom, graças a Deus. Peço que as pessoas que estão acompanhando sempre, que continuem convidando seus amigos. Não pense assim, mas eu vou convidar, o estudo já está adiantado. Nós nunca sabemos. Pode ser que a pessoa entre para receber o estudo exatamente no dia que ela mais está precisando daquela mensagem. Então, não vamos nos cansar de convidar, tá bom? O Tiago está online, ele falou que iria estar gravando, espero que dessa vez dê certo. Semana passada deu errado, o pastor não conseguiu, teve um probleminha técnico, mas vou deixar o recadinho de sempre na descrição do vídeo, eu sempre estou colocando lá, para que você entre em contato comigo pelo WhatsApp, você que quer assistir o estudo, que quer participar do estudo, para que você venha receber o link para estar aqui presente conosco.
Camila, nós queremos te agradecer. Você foi, ó, ótima, que Deus te abençoe. Quase uma pastora Alexandre Ribeiro aí, foi muito bom, parabéns. Foi muito bom. Que Deus continue te abençoando, te usando. Aí nós conseguimos ver exatamente o que nós falamos na semana passada, né? O que a família passa para o filho. Eu não sabia que a Eunice era tua mãe. Quando você falou, né, mãe? Ela falou 2 vezes assim, né, Camilinha? Quando falou de filho, mas eu não entendi o que era. Eu falei, tudo bem, né? Pode ser amiga. Mas quando você falou, né, mãe? Eu falei, tá explicado. A Eunice fala bem, sabe muita coisa. Eu imagino que quando vocês 2 estão juntos, vocês devem falar muito de Bíblia. E isso é muito, muito bom. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida. E que todas as vezes que o pastor faltar, você possa estar disponível para estar aí dirigindo esse estudo, uma bênção. Parabéns, Camila, muito bom mesmo. Aí, se ninguém quiser fazer a oração, eu acho que seria interessante que você fizesse, porque você fez toda aí, né, nos conduziu nesse estudo. Aí eu particularmente jogaria para você que você finalizasse aí com a oração. Está sem áudio. Irmã, eu agradeço vocês, podem contar sempre comigo, assim, a gente está junto, né, falou de Bíblia, a gente pode sempre se reunir, é tão bom, né, esses momentos, a gente também tem tão poucas vezes, a gente tem que realmente aproveitar esses momentos e juntos buscarmos sempre o conhecimento do céu para a gente formar o nosso caráter aqui. O Espírito Santo com certeza conduziu toda a nossa reunião hoje, e que ele continue nos conduzindo até a Canaã Celestial. Então, eu fico aqui o meu agradecimento, e sempre que puder, realmente, a gente estamos aí para a missão de Cristo. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, amado Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos guardou durante toda a semana, porque o Senhor nos proveu, nos sustentou, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso Redentor, ó Pai. Nós estamos nas sagradas horas do Teu Santo Sábado, reconhecendo todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós até aqui. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos imensamente, Senhor. Nós também te agradecemos por tantas histórias da Tua Palavra, histórias que nos inspiram, histórias que nos servem de lição. Então, Senhor, nós pedimos, ó Pai, grave cada história dessa, cada estudo, cada esforço que o Senhor tem visto os seus filhos fazer. Nós sabemos, ó Pai, que tudo isso, ó Pai, está nos moldando, está mudando a nossa mente, está nos ensinando ainda mais, está nos enriquecendo, ó Pai, com conhecimentos celestes. E nós sabemos que é disso que nós precisamos enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Senhor, nos ajude, ó Pai, porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, ó Pai, é uma luta constante, vivermos nesse grande conflito, mas nós temos a certeza de que o Senhor está com um exército do nosso lado, nos ajudando e falando, olha, meu filho, eu sei que a luta é grande, mas olha o exército que eu tenho aqui com você. E você sabe que você é vencedor, porque você está comigo, eu sou vencedor. Só que não tem como eu te poupar disso, você precisa passar por isso, porque você precisa ser aperfeiçoado, seu caráter precisa ser aperfeiçoado na terra. E nós precisamos entender que nós cristãos vamos passar tudo o que tivermos que passarmos para ter a coroa da vida eterna e ter uma vida eterna ao seu lado, Senhor. Que nós não negligenciamos todo o teu esforço na cruz por nós. O Senhor se doou por todos nós, Senhor. O Senhor fez aquilo, ó Pai, que ninguém mais faria por nós. O teu sangue puro, imaculado, foi derramado para que nós pudéssemos ter a vida eterna ao seu lado. Não permita, ó Pai, que Satanás nos engane, que Satanás, ó Pai, nos desvie do nosso foco, que a gente olhe firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olharmos firmemente para o Senhor, nada, ó Pai, nada, né, nenhuma distração vai nos tirar do propósito divino. Nos ajude, Senhor, por favor, meu Pai, nessa batalha constante, porque nós somos fracos e nosso coração é enganoso. Então precisamos, a cada instante, ter a atuação do Teu Santo Espírito Santo nos conduzindo na tomada de decisões. Nos ajude, Senhor, a tomar as decisões segundo a Tua vontade, não fazer a nossa própria vontade. Nós precisamos, ó Pai, ter uma fé ativa, nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos estar totalmente envolvidos na Tua missão. E nós sabemos que o Senhor nos incumbiu essa missão, e mesmo muitas vezes nós nos sentimos incapazes, nós sabemos, ó Pai, que nós temos uma obra a fazer, e nós precisamos que o Senhor trabalhe em nós precisamos permitir que isso aconteça.
Ajude-nos, Senhor, por favor, ó Pai, a não recusar, ó Pai, as mensagens que o Senhor tem feito a nós. Por favor, faça-nos, ó Pai, enxergar, Senhor, todas as vezes, ó Pai, que o Senhor estiver falando conosco, que o nosso coração, nosso ouvido estejam sensíveis à Tua voz, porque muitas vezes o Senhor fala conosco e nós estamos distraídos e não vemos o Senhor falando conosco. Então, ó Pai, nós estamos pedindo humildemente, ó Pai, incansavelmente a presença do Teu Santo Espírito Santo na nossa vida e que ela, ó Pai, nos guie a dia após dia a Canaã celestial. Nos ajude, ó Pai, a nos prepararmos para o tempo de angústia que nós, filhos Teus, enfrentaremos nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda o Teu povo a estudar e a ter tempo de qualidade e de comunhão. Nos ajude, ó Pai, a firmarmos a nossa casa dia após dia na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Assim pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Essa é minha caçulinha. É a filha que todo mundo queria ter. Que Muito bênção. mesmo. Eu te amo, minha filhota. Eu sou muito privilegiada por ter meus filhos na presença de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Boa noite, um feliz sábado. Deus abençoe.